Oi, pessoal, bem-vindos ao episódio de hoje do Sobriamente. Eu sou Fernando Romeiro e hoje a gente vai falar do contrato de abstinência. Eu gosto de usar esse contrato. Esse termo não é muito utilizado, mas eu gosto de aplicar, principalmente no caso dos pacientes que estão tratando algum tipo de dependência, seja ela química ou dependência comportamental. Esse contrato é até um pouco mais importante no caso das dependências comportamentais relacionadas a jogos, sexo, compras e trabalho, porque nesses vícios a abstinência total ela não é possível, porque são comportamentos necessários para nossa sobrevivência, por exemplo, no caso do ato de comer, né, a compra, né, um comportamento necessário também para nossa sobrevivência, a gente precisa comprar coisas para atender ali as nossas necessidades, a gente precisa trabalhar também, enfim. O sexo também é um comportamento aí, inevitável para muita gente. E aí nesses casos é um pouco mais difícil definir o que deve ser, evitado de fato, né, do que exatamente a pessoa precisa se abster. Qual é o limite, a linha que divide, que separa uma relação saudável com esses comportamentos, com esses objetos, eh, da relação de vício, de dependência, a relação de abuso, de excesso, de descontrole. Nesses casos, o contrato é bem importante, mas não só nas dependências comportamentais, no caso das dependências químicas, né, dependência de drogas ou álcool, farmacodependências, é importante definir também o que, além do uso, além do consumo da substância, né, o que mais deve ser, evitado, ou do que mais a pessoa deve se abster. É óbvio que, na maioria dos tratamentos, isso é parte, né, do processo. Definir ali quais são os gatilhos, fatores de risco, hábitos que ficaram muito associados, rituais, e a pessoa deve, para ter sucesso no tratamento, deve se comprometer com a evitação ou o evitamento desses hábitos, desses comportamentos, dessas situações, de tudo que ficou fortemente associado ao vício. E nas dependências que evoluem para um nível mais crítico, mais grave, muita coisa se associa, muita coisa na vida do dependente acaba se associando ao consumo. E aí, inicialmente, é necessário sim fazer esse mapeamento para a pessoa saber, inclusive, como deve se orientar. Já é um pouco difícil a gente saber por onde andar, né, para qual direção seguir, aqui na vida, né, no mundo, e no caso de alguém que está superando um vício, que está de repente saindo de um tratamento de internação, é alguém que vai ter mais dificuldade ainda para se orientar no mundo. E saber do que a gente deve desviar, do que exatamente a gente deve desviar, às vezes já é uma boa vantagem nesse contexto. No caso das dependências químicas, dependência em drogas, álcool, pode ser que você descubra aí que além de se abster do consumo da própria substância, você deve, se abster de encontrar determinadas pessoas, de frequentar determinados lugares, hã, de evitar, de repente, se abster mesmo de ficar sozinho em horários específicos, em situações específicas. Pode ser que você descubra aí que deve se abster até de alguns outros comportamentos que ficaram fortemente associados. Pode ser que você nem tenha um problema, de compulsão sexual, mas, vamos pensar assim, que durante muito tempo no uso, você tinha um ritual de consumir substância, hã, após, por exemplo, consumir pornografia e se masturbar, ou num contexto, de prática do sexo, e se você decide seguir com essas práticas e se abster de usar, né, "eu vou seguir fazendo isso, mas eu vou me abster de usar", pode ser que você recaia por conta dessa associação muito forte.
Então é importante definir do que exatamente você deve se abster. E para começar, a gente precisa pensar nos riscos, né, tem 2 grandes riscos aí quando a gente vai fazer essa definição, esse contrato da abstinência, e o primeiro que, assim, a gente precisa ser muito honesto mesmo, para definir isso, muito honesto. E depois que a gente precisa tomar cuidado para não, não definir um limite muito reduzido, sabe, muito reduzido. Então, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do sexo ou dos comportamentos sexuais que ficaram muito associados ao consumo da substância, se você coloca um limite muito reduzido, restrito ao consumo da própria substância, sem considerar esses hábitos que ficaram associados, fortemente associados, "Ah, eu devo me abster disso, mas dessas outras coisas aqui que estão fora, não". Então um limite muito reduzido. Esse é um perigo, porque você vai se colocar em risco, se você começa a praticar esses outros comportamentos aqui, retomar esses hábitos, esses rituais, em pouquíssimo tempo você volta para o consumo da substância, então é um limite muito reduzido. "Ah, eu só vou parar de usar, mas eu não vou, deixar de encontrar aqueles amigos de uso, eu não vou, deixar de ir no bar, eu vou lá, mas eu vou pedir Coca-Cola, em vez de pedir, cachaça", sabe. Então eu vou me abster só do consumo, mas não, dessas outras coisas aqui que estão em volta. Por isso que a gente precisa ser muito honesto primeiro, e depois, tomar esse cuidado para não colocar um limite muito reduzido. E o oposto às vezes também acontece, né, se você coloca um limite que é muito extenso, que contempla, né, muita coisa, no caso, por exemplo, da compulsão alimentar, você pode dizer assim: "Ah, eu não vou mais comer açúcar, não vou mais comer doce nunca mais na minha vida". Porque eu tenho compulsão com isso, então é esse o limite, nunca mais eu não como doce. Hã, é um limite bem extenso, né, porque muita coisa acaba sendo contemplada aí por essa decisão. Então o risco de você, hã cair, né, porque pela definição do limite mesmo. E se você definiu esse limite e não consegue segurar a onda, vai lá e come um doce, você já interpreta isso como uma recaída. E é bem possível que você continue consumindo o doce, e de modo descontrolado, tenha episódio aí de compulsão, de descontrole, mas porque entendeu que já tinha uma recaída ali acontecendo inicialmente. Por não ter definido bem esses limites, por ter sido muito rígido e colocado um limite irreal, um limite que não se sustenta na prática. Então esses são os 2 grandes riscos, né, de colocar um limite muito reduzido, ou o inverso, colocar um limite muito extenso e não conseguir sustentar, porque sua vida fica muito privada, você não consegue transitar, porque está tudo limitado pelo contrato de abstinência. E esse contrato pode ser revisto de tempos em tempos, porque alguns estímulos ou algumas situações devem ser evitadas inicialmente, mas ao longo do tempo elas são inevitáveis. Por exemplo, eu não vou em eventos sociais que tem bebida. Inicialmente é um bom plano, é uma boa decisão colocar esse limite se você está tentando parar de beber. Mas pode ser que ao longo do tempo isso seja insustentável. Porque tem um evento familiar muito importante, porque tem a formatura de um filho, porque tem, de repente, a festa da empresa e que você foi promovido e precisa estar lá para ser reconhecido, sabe. Tem essas coisas todas que podem eventualmente acontecer. Inicialmente, o contrato deve contemplar esses eventos, se você não tem confiança nenhuma de que é capaz de ficar sem beber. E mesmo que você tenha alguma confiança, é bom você desconfiar inicialmente, desconfiar dessa autoconfiança. Quem se coloca muito em risco, geralmente é quem é muito autoconfiante, né, que é a pessoa que coloca lá o limite muito reduzido, porque acha que consegue dar conta de habitar esse lugar aqui muito próximo do uso, esses comportamentos, esses hábitos, manutenção dessas amizades, e aí acaba por se colocar em risco, por ser muito autoconfiante, acaba
recaindo. Então, mesmo que você tenha alguma confiança, é melhor que você duvide um pouquinho disso, inicialmente, mas com o tempo você vai precisar rever, esses limites e recolocá-los. Na medida que você avança na sua habilidade em lidar com isso, à medida que a sua recuperação, a sua sobriedade, ganha um pouquinho mais de consistência, você alcança uma recuperação realmente estável, aí talvez não tenha muito problema frequentar um evento desses, com alguns outros limites. Ah, então eu fico até um determinado horário. Antes eu nem ia, agora eu posso ir e devo ficar até um determinado horário, porque a partir daquele horário as pessoas costumam beber mais, costumam já estão alcoolizadas, e aí a partir daquele horário só fica mesmo, ah, quem tá lá para esse fim, então eu não vou. Ah, eu vou, mas o limite agora, né, o contrato é ter uma companhia que me apoia na minha recuperação, que conhece aqui, os meus desafios, sabe do que eu com que eu tô lidando e que vai me ajudar nisso. E que vai funcionar ali como uma barreira de segurança, de proteção também. Então, eu não ia, mas agora eu vou com essa condição. Então, de tempos em tempos a gente revê e coloca, faz essas alterações no contrato, beleza? E aí, eu gosto de usar, né, esse termo contrato de abstinência, porque deixa isso mais importante, isso é levado mais a sério, se a gente pode colocar num papel, de repente, todas essas coisas e assinar, né, colocar lá a assinatura, pode ser que o compromisso fique mais real. E mais que isso, se essa pessoa que faz o contrato consegue compartilhar isso com outras pessoas que vão apoiá-la na recuperação, o padrinho do grupo, o familiar que está aí te ajudando, a sua mulher, o seu marido, o seu filho, o seu pai, sua mãe, pessoas que estão apoiando sua recuperação, um amigo próximo. Você compartilha isso: "Ó, isso aqui é o meu contrato, é isso aqui que eu tenho que evitar, é a partir disso aqui que eu devo me orientar". Se você compartilha com outras pessoas, o compromisso fica mais forte ainda, fica mais real ainda. Você tem outras pessoas também te observando e que eventualmente vão te alertar, a partir do momento que você compartilha. Compartilha com essa intenção mesmo: "Ó, eu tô compartilhando aqui porque se você me ver aqui vacilando, eu conto com você para me alertar. Se você achar que eu não tô seguindo aqui, conto com você, me fala. Se tiver algum ponto cego, se de repente eu tô ali me colocando em risco, mas sem perceber muito bem esses riscos, você me avisa". Se você faz isso, o seu compromisso fica muito mais forte. A chance disso aqui dar certo aumenta muito quando a gente faz isso. Beleza, pessoal? Eu espero, que vocês aproveitem isso, façam aí os seus contratos de abstinência. Isso pode te ajudar em relação a outras coisas, inclusive, não só no caso dos vícios, mas se você está tentando mudar um hábito, um mau hábito, né, vamos dizer assim, um padrão aí de comportamento, e que é, de repente, acionado ou é disparado quando você se depara com algum tipo de gatilho, em situações específicas, com pessoas específicas, é bom fazer esse mapeamento e estabelecer esse contrato, do que exatamente você deve se abster, para conseguir avançar, sabe, nesse seu plano, tá bom? Então é isso, nos vemos aí no próximo episódio, pessoal, até mais.